Olá, irmãos da nossa Igreja Batista Moriá. Convido a todos a ouvirem a pregação e os louvores de nossa igreja. Amém. Tão bom recebemos o convite do irmão Vando, da irmã Débora. Sim, nós vamos juntos louvar ao Senhor. Apesar dos números que nos assustam, da situação atual que nos assombra, nos amedronta, Deus está no controle de todas as coisas e a Deus, somente a Deus, vamos prestar louvor. Nós somos a voz da criação e neste momento nós somos convidados a nos levantarmos e erguer a voz de louvor ao nosso Deus. Ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Vou orar. Senhor, obrigado por esse dia de vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, ó Pai. Te peço pelos irmãos da nossa igreja, ó Pai, o Senhor conhece cada vida, cada pessoa, ó Pai, cada família. Que o Senhor conceda graça, sabedoria, cuidado, proteção. Esteja conosco no decorrer deste dia, ó Pai. Fique conosco, proteja-nos, nos livra de todo o mal.
É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãs, irmãos, um grande beijo. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, ao seu amor eu me submeti e saciado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, engelece em ordem de louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, engelece em ordem de louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, engelece em ordem de louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, engelece em ordem de louvor. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos, irmãos de outras igrejas que nos dão alegria de assistirem conosco aos nossos cultos online. Que a graça do Senhor seja sobre vocês, sobre a sua família, sobre os seus queridos. Que a graça do Senhor seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares. Vamos ler a palavra do Senhor. Leamos. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Isaías, capítulo 40, versículos 10 e 11. O nosso tema é benefícios da presença divina. Benefícios da presença divina. A verdade central é uma afirmação que a gente coloca no sermão como uma ideia que resume tudo que a gente quer dizer. Essa ideia pode ficar guardada na cabeça da gente. A ideia central ou a verdade central. Então vamos deixar na nossa mente essas palavras, que são a verdade central. Por sua presença em nós, o Senhor concede benefícios que preservam a nossa integridade. Integridade é aquilo que devemos ser, aquilo que precisamos ser. Vou ler novamente. Por sua presença em nós, o Senhor concede benefícios que preservam nossa integridade.
Vamos continuar explicando um pouco a ideia do tema, com dois arrazoados. Primeiro, a presença do Senhor é a sua palavra em nossos corações. Eu estou falando da presença de Deus em nós. Mas estou dizendo que a presença do Senhor em nós é a sua palavra em nossos corações. Não mais sonhos, não mais visões, anjos ou Shekinah. Shekinah aqui, para explicar, ela era a presença de Deus em forma de uma nuvem e uma coluna de fogo. Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, no tempo em que o povo de Deus caminhava pelo deserto. Pois bem, não mais sonhos, porque algumas pessoas recebiam, entendiam a presença de Deus por meio de sonhos, visões ou anjos. Esses métodos passaram. Mas a palavra que veio pelos antigos profetas, que veio pelo Filho de Deus, Jesus, e confirmada pelos apóstolos. A palavra de Deus que nos permite experimentar a sua presença é a palavra dos profetas. É a palavra de Jesus, é a palavra dos apóstolos. Há um versículo no capítulo 18 de Mateus que é muito interessante. Jesus falou: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Experimentar a presença de Deus era uma coisa especial, muito importante. Jesus fala que a presença de Deus é experimentada quando as pessoas se reúnem em torno da palavra. Se eu me reúno para comer ou beber, se eu me reúno para fazer um jogo, isso não garante a presença de Deus. Mas quando estou diante da palavra, quando pessoas estão envolvidas em compreender a palavra, Jesus falou que nesse momento ele está ali. Os judeus entendiam isso, que Deus estava presente quando as pessoas se reuniam para estudar a lei. Pessoas estudando a lei garantiam a presença de Deus. Então Jesus falou: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Quer dizer, a minha palavra estando ali, eu também estarei. O outro razoado é a respeito da presença de Deus em nós como um ato de soberania divina. Deus se faz presente como decisão dele, é um ato dele. Ele se torna presente em nós como um ato de sua soberania. A presença de Deus não ocorre em nós por decisão nossa. Deus não está conosco porque nós decidimos que Ele estará conosco. Ele está conosco porque Ele decidiu isso, é Ele quem decide isso. Há uma história que conta que, num seminário, alguns seminaristas procuraram um professor. E disseram para o professor: professor, nós estamos acordando de madrugada para ir em busca de Deus. Nós acordamos 4 horas da manhã, nós vamos para a capela para buscar o Senhor. E o professor disse: vocês não saem do quarto para buscar o Senhor. O Senhor é que busca vocês para estar com Ele. A presença de Deus é a iniciativa dele, é Ele quem nos busca. Deus não está conosco porque nós resolvemos que Ele vai estar conosco. Deus está conosco porque Ele resolveu que estaria conosco. Jesus falou: estarei convosco todos os dias. Não é decisão dos discípulos, é decisão de Jesus. Os irmãos devem se lembrar de um cântico que dizia: eu marquei um encontro com Deus. Nossa igreja cantava, talvez ainda cante, e outras igrejas cantavam, mas algumas pessoas notaram que esta expressão, eu marquei um encontro com Deus, pode não ser adequada. Porque quando eu marco um encontro,
eu exerço um certo poder sobre o outro. Eu vou marcar um encontro com um amigo meu, eu tenho um certo poder sobre ele. Eu vou definir a hora, vou definir o local, vou insistir com ele para não chegar atrasado. Dessa forma, então, nós não marcamos encontro com Deus. Nós não temos autoridade para isso. É Deus quem resolve quando estiver conosco, quando vai estar conosco. Pois bem, eu quero falar, então, de benefícios que o Senhor nos concede por sua presença. E quero falar de 3 desses benefícios para a preservação da nossa integridade. Nossa integridade é aquilo que somos e aquilo que devemos ser, e aquilo que esperamos ser. Deus nos traz benefícios nesse sentido. O texto diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Então, por meio da sua presença em nós, o Senhor defende o seu povo. Então, o primeiro benefício é a defesa. Deus, pela sua presença em nós, defende o seu povo. Repito o texto: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Compreendendo, o braço de Deus é usado pelo profeta como símbolo da força do Senhor para as suas ações. A Bíblia fala várias vezes sobre o braço do Senhor como aquilo que permite a ele realizar a obra. O braço do Senhor é a sua força, e é pelo braço que se fazem as realizações. Essa força o Senhor não fica procurando. Os políticos buscam poder por vários mecanismos. Deus não tem um mecanismo para buscar poder para si, porque esse poder é inerente a ele. Ele não precisa de fazer nenhuma manobra política para ser valorizado. Ele não precisa fazer nenhuma manobra política para ter poder. O braço do Senhor é usado aqui nesse sentido. Essa força não é uma força que nós procuramos, ou melhor, que Deus procura, mas que é natural nele, é inerente nele. Está evidenciado, a força de Deus, o braço de Deus está evidenciado na sua soberania e na sua autonomia. O Deus com quem convivemos é um Deus soberano e poderoso. Sobre este assunto, 2 comentários. Primeiro, pelo seu forte braço, o Senhor livrará o seu povo da escravidão na Babilônia. As mensagens dessa parte do livro de Isaías têm geralmente 2 sentidos. O sentido histórico daquilo que Deus ia fazer com o povo que sofria no cativeiro da Babilônia. E a outra aplicação é em relação ao tempo do Messias. Essa profecia de Isaías se aplica à libertação do povo do cativeiro, mas também ela se aplica ao tempo do Cristo, ao tempo do Messias, quando o Senhor vai comparecer com o seu braço poderoso para instaurar na terra o seu reino. Então, o primeiro é que, pelo seu forte braço, o Senhor livrará o seu povo da escravidão da Babilônia. E pelo seu forte braço, o Senhor implantará o seu reino messiânico, num tempo que ainda viria, defendendo o Messias. Nos tempos de Isaías, Deus estava defendendo o povo cativo na Babilônia. Mas nos tempos do Cristo, Deus vai defender o seu Cristo. Ele vai defender o seu Cristo e vai implantar o seu reino messiânico. Vai defender não apenas o Messias, mas também os seguidores do Messias, que é a igreja. Então essa passagem se aplica ao povo de Israel no cativeiro da Babilônia e se aplica a nós nos dias do Messias. Se aplica a nós como sendo aquele que defende a obra de Cristo e defende os seguidores da igreja. Mais um comentário. O braço do Senhor, ou a sua força, está disponível para o seu povo, a fim de defender o povo. O braço do Senhor nos defende dos vícios. Defendeu
o povo da Babilônia, mas agora, na igreja, o braço do Senhor nos defende dos vícios, das doenças, das perturbações emocionais, do fracasso financeiro e de todo tipo de opressão. O braço do Senhor está disponível para todos nós. Deus vem a nós com a sua presença defensora. Pela sua presença em nós, por intermédio da sua palavra, Deus é o nosso defensor. O hino Castelo Forte, que é um hino escrito por Lutero, no tempo em que ele era muito perseguido e ameaçado de morte, ele se sentia fraco diante dos inimigos, mas ele tinha a certeza de uma presença divina na vida dele. Essa presença divina dava a ele forças. A segunda estrofe do hino Castelo Forte diz: a nossa força nada faz. A força está em Deus. O braço que realiza é o braço de Deus. O poder está nas suas mãos. E Martinho Lutero diz: a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Pois bem, a presença divina em nossas vidas nos dá vitória, nos defende dos nossos problemas, das nossas dificuldades e preserva a nossa integridade. O segundo benefício da presença de Deus em nós é declarado da seguinte maneira: por meio da sua presença, o Senhor recompensa o seu povo. Primeiro ele defende, agora ele recompensa. O texto bíblico diz assim: eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Bom, a ideia aqui é que o Senhor é portador de um despojo conquistado na batalha. Galardão e recompensa se refere àquilo que um rei que ia à guerra, tinha direito se ele vencesse a guerra. Então o texto diz que o seu galardão está com ele e a sua recompensa diante dele. Mas o rei convoca o povo para a guerra, o qual, sendo vencedor, se torna dono dos despojos. Então, o rei convida o exército, vai à batalha, e se ele ganha a guerra, ele fica com os despojos: ouro, prata, vestimentas, rebanhos. O que o rei vai fazer com isso? O que o rei vai... Ele tem direito. Ele ganhou a guerra, o despojo é dele. Ouro, prata, vestimentas, rebanhos, tudo é do general que ganhou a guerra. Mas o que ele vai fazer com isso? Nada. Ele vai distribuir para os seus soldados. Os despojos são divididos entre aqueles que combateram ao lado do rei na batalha. Isso é a sua recompensa. O rei ganhando a guerra, ele vai recompensar o seu exército com os itens do despojo. Ele não vai ficar com a prata para ele, não vai ficar com ouro para ele. Ele vai distribuir os despojos. Então Deus é um Deus que nos recompensa. Se nós somos leais, haverá recompensa. Portanto, o nosso Deus, por sua presença, é bom lembrar que a recompensa é fruto da convivência. Se o soldado não convive com o seu general, não vai ser recompensado. É o soldado que está ao lado do seu general, batalhando na guerra, e o general ganha a guerra, ele é recompensado. 2 comentários. Por meio da recompensa divina, o povo de Deus é suprido em suas carências. Deus nunca vem de mãos vazias. A guerra sempre traz pobreza. Esses soldados que foram à guerra, eles estão sem roupa,
a roupa deles acabou. Eles não têm nenhum bem para guardar, não tem nada de ouro, não tem nada de prata. Ele não tem uma vaca, não tem nada, não tem uma ovelha, não tem nada disso. Mas, estando eles carentes, agora eles são pobres, muito pobres, porque perderam na guerra. Quem perde a guerra, perde os bens. Mas, o general, que é o dono dos despojos, dispensa esses despojos para ele. Então, os soldados acabam sendo supridos nas suas carências. A presença de Deus em nós nos supre das nossas carências. Por meio da recompensa divina, o povo de Deus é suprido em suas carências. Deus nunca vem de mãos vazias. No livro dos Salmos, o salmista convoca as pessoas que quando elas forem adorar, elas não devem ir adorar de mãos vazias. Ninguém deveria se aproximar de Deus indo ao templo de mãos vazias, devia levar oferta. Mas Deus também não se aproxima de nós de mãos vazias. A presença de Deus sempre nos enriquece. A presença de Deus sempre nos valoriza. A presença de Deus sempre nos recompensa. Não há uma situação em que nós tenhamos a presença de Deus e continuemos empobrecidos. Ele nos enriquece dando saúde, dando alegria, dando esperança, dando paz, dando amor nos nossos lares. Ele nos valoriza, nos recompensa. O outro razoado é que por meio da recompensa o povo fica encorajado para as próximas batalhas. Então, primeiro o povo é suprido com os despojos. Agora o povo é encorajado para as próximas batalhas. Toda recompensa encoraja. Como o rei que ganhou a guerra distribui os despojos, os soldados que receberam o ouro, a prata, receberam as vestes, os rebanhos, que foram recompensados, eles agora estão animados. Se houver uma outra guerra, eles estarão animados para combater. Então Deus nos recompensa e nos encoraja para as próximas lutas. Hoje você está doente, você sarou, Deus te recompensou com a cura. Mas isso te encoraja para da próxima vez que ficar doente, você também batalhar com Deus em busca da sua cura. Um dia você foi recompensado, você fica encorajado. Eu sou assim. Quando eu sou recompensado, eu fico encorajado a repetir. Por exemplo, se eu vou na casa de um irmão, e isso já acontece inúmeras vezes, já foi inúmeras vezes, e eu recebo um lanche muito saboroso, eu fico motivado a voltar. Eu acho que todo mundo é assim, né? Você foi num lugar, foi bem tratado, você fica motivado a voltar. Eu coloquei aqui duas palavras que são muito importantes na psicologia: punição e recompensa. Uma pessoa que é punida, ela quer evitar aquele motivo da punição. Então a punição, você está vendo aí no texto, a punição leva à evitação. E a recompensa leva à repetição. Aquilo que nos pune, nós queremos evitar, nunca mais. E aquilo que recompensa, nós queremos repetir. Os especialistas neuroestudiosos, os estudiosos da neurologia, eles dizem que nós temos no nosso cérebro estruturas que desenvolvem bem-estar quando recebemos uma gratificação. Se acontece alguma coisa que nos dá bem-estar, que é a recompensa, o cérebro desencarrega um sentimento de bem-estar. Quando é uma coisa que nos faz sentir mal, nos leva à punição, nós queremos evitar aquilo. O cérebro desencarrega um mecanismo para nós evitarmos. Um exemplo que eu gosto muito de dar. Vamos supor que você vai andando na rua. Passa em frente a uma casa que tem um jardim. E aquele jardim está cheio de flores. E vem um cheiro de rosa muito bom. O cérebro diz, isso é bom, isso é recompensa. Cheiro de rosa, o cérebro registra, recompensa. Aí você quer ficar ali olhando, porque o cérebro determinou que aquilo é recompensa. Recompensa exige repetição. Então ele vai querer ficar ali. E toda vez que ele for passar naquele lugar, ele vai se lembrar daquele cheiro de rosa e vai ficar um pouquinho ali sentindo aquele cheiro. Mas,
Vamos supor que ele passe diante de um lixão. E em vez de cheiro de rosa, ele sente o cheiro de lixo. É punição. O cérebro descarrega o mecanismo de punição. É castigo sentir cheiro de lixão. Aí você o leva para a evitação. Você não quer mais passar ali, você evita. O que Deus faz conosco é sempre nos recompensar. É claro que há punição também. Deus é a punição, mas a ênfase na relação com Deus não é pela punição, é pela recompensa. A Bíblia fala que Deus pune os maus, mas não é isso o ponto principal. Deus não é acima de tudo um punidor, ele é acima de tudo um recompensador. Então, por meio da recompensa, o povo de Deus fica encorajado para as próximas batalhas. Então, se você lutou, conseguiu um emprego, você fica encorajado a depois, se perder aquele, procurar outro, porque você foi recompensado. Pois bem, discutir nesse tópico que por meio da sua presença, o Senhor recompensa o seu povo. O Senhor tem os despojos, ouro, prata, vestimenta, rebanhos, e Ele distribui isso para o povo, e o povo vai ficar encorajado para formar um novo exército quando houver uma nova invasão. E o terceiro benefício da presença do Senhor é porque por meio da sua presença, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O texto diz, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Temos que fazer 2 comentários sobre essa questão. Como pastor, como o pastor apacenta o seu rebanho, Deus também apacentará o seu povo. Nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, no seu colo. E as que amamentam, ele as guiará mansamente. Então, 2 comentários. Primeiro, o Senhor cuida do rebanho todo. Ele cuida do rebanho todo. Ele cuida do rebanho todo. Ele apacentará o seu rebanho. A figura que eu vou mostrar para você daqui a pouco apresenta um pastor com mais ou menos 30 ovelhas. Era mais ou menos o número de ovelhas para cada pastor cuidar. 25 a 30 ovelhas. Se um pastor tem de 25 a 30 ovelhas, ele precisa cuidar de 25 a 30 ovelhas. Vamos fixar em 30. Um pastor tem 30 ovelhas, então ele não pode cuidar de 20, ele tem que cuidar de 30. O que o texto diz é que Deus cuida do rebanho todo, o rebanho como um todo. Apacentará o seu rebanho. Ele não apacentará uma parte do seu rebanho. Toda pessoa que faz parte do povo de Deus deve crer que Deus cuida dela, porque ele apacenta o rebanho como um todo. O pastor tem 30 ovelhas, ele apacenta 30 ovelhas. Deus cuida do rebanho como um todo. Não fica fora, você não está fora. Pode ser o problema que você tiver. Pode até não estar indo à igreja, nem lendo a Bíblia, nem orando. Por quê? O pastor não cuida somente da ovelha que lhe agrada. Ele cuida de todas as ovelhas. Há ovelhas que não agradam o pastor. No livro de Ezequiel fala de ovelhas que até precisam levar umas cajadadas. Ovelhas más. Geralmente aqueles cordeiros machões que dão chifrada nos outros animais. Mas ele tem que apacentar a todos. O outro razoado diz que o Senhor trata de forma diferenciada os membros de seus rebanhos, com necessidades especiais. Agora sim, olha a foto. Você está vendo os rebanhos. Num rebanho, há 3 tipos de indivíduos. Há os adultos saudáveis, fortes, os cordeiros e as ovelhas fortes. E há também
às ovelhas que amamentam e aos cordeirinhos também. Essa imagem lembra dos beduínos, nômades. Você pode olhar nessa figura que o rebanho está num lugar seco. O pastor está levando esse rebanho para onde tem comida. O Salmo 23 diz que o Senhor nos levará a pastos verdejantes. Aí não há pasto verdejante. Esse pastor tem que levar esses animais. Muitas vezes tem que caminhar pelo deserto, muito, uma distância longa. E aí estão 3 tipos de indivíduos. O cordeiro forte e saudável, que aguenta caminhar. A ovelha adulta, que não está amamentando, que aguenta caminhar. O cordeirinho, que não aguenta caminhar. E as ovelhas que estão amamentando. Os cordeirinhos necessitam de cuidados especiais. As ovelhas que amamentam também necessitam de cuidados especiais. As ovelhas que amamentam, elas precisam ser tratadas com brandura. Não pode ser espancada, afugentada. Ela tem que ser tratada porque ela amamenta. Costuma-se dizer que o animal que amamenta, a fêmea que amamenta, se ela for maltratada, o leite diminui. Eu acho que mulher também é assim, né? Se ela é maltratada pelo marido, ela vai ter mais dificuldade para amamentar. Então, essas que estão amamentando são tratadas com carinho, com ternura. O pastor trata delas com ternura porque elas estão amamentando. Elas necessitam de cuidados especiais. Elas são tratadas de forma diferenciada. E o cordeirinho cansa. Se eles vão ter que andar 30, 40 quilômetros à procura de um pasto e à procura de água, esse cordeirinho, esses cordeirinhos, não vão aguentar. E o pastor pega esses cordeirinhos. Nós também somos assim. Alguns de nós precisamos de cuidados especiais. Precisamos de ser tratados de forma diferenciada. Muitas vezes, nesses anos todos em que eu sou pastor, fui criticado por alguns irmãos que eu era muito tolerante com certos crentes, mas eram os crentes fracos. Nas igrejas alcoólatras, são crentes fracos. Na igreja dependentes químicos, que são crentes fracos. Na igreja doentes mentais, que são crentes fracos. E quando eu era tolerante com o doente mental, que fazia alguma besteira por ser doente mental, ou quando eu tolerava uma pessoa, um irmão que recaiu na bebida, muitas vezes eu fui criticado. Mas o rebanho é assim. Há alguns que são fortes, não precisam de cuidados diferenciados. Pode ser tratado de forma global, mas há os fracos. Há os que são portadores de necessidades especiais. O bom para nós é que Deus sabe disso. Se Deus não soubesse que os fracos precisam de tolerância, talvez eu já não estivesse mais na presença dele. E muitos de nós, e muitos de vocês. Mas Deus, ele diferencia. Esse fraquinho precisa de ser tratado de forma diferenciada. Então, é isso que o profeta está dizendo. Ele apacentará o seu rebanho de forma bondosa. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, no seu colo. E as que amamentam, ele as guiará mansamente. O pastor não esquece de que o cordeirinho é fraquinho, precisa de colo. Ele também não esquece que as ovelhas que amamentam precisam de cuidados especiais, para que ela possa ser uma boa amamentadora. Então, eu dou graças a Deus, porque Deus é paciente com os fracos, paciente com os tolerantes. É tolerante com os fracos, tolerante com os que são necessitados de ajuda especial. Então, quando Deus está conosco, quando a presença de Deus é real em nossas vidas, porque nós estamos firmados na sua palavra,
a palavra dele está em nosso coração, aí nós somos beneficiados com os seus cuidados. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Deus é o nosso pastor. Aliás, o salmo mais conhecido é esse, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é esse o salmo mais conhecido? Que as mães ensinam as criancinhas desde pequenas? Se não ensinam, deviam ensinar. Salmo 23. Pois bem, o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós. E antes de terminar, eu preciso dizer mais uma coisa. É que o Senhor espera que nós identifiquemos a sua presença. Se Deus está conosco, nós precisamos perceber isso. O Senhor espera que identifiquemos a sua presença cuidadosa. Para isso, eu estou usando o texto de Oséias. Todavia, eu ensinei aos de Efraim a andar. O povo, esse mesmo povo. Tomei-os nos meus braços, mas não entendiam que eu os curava. Às vezes, estamos desesperados, não reconhecendo que Deus já está conosco, que Ele já está presente, já está cuidando de nós. Deus já está resolvendo os nossos problemas. Nós o amamos, oramos, lemos a sua palavra, e Ele já está resolvendo os nossos problemas. Então Deus também espera que nós percebamos que Ele cuida de nós. Porque o texto diz que Ele cuidou do povo e o povo não percebeu. Deus está abençoando você e você não percebe. Então, foi ruim para o povo de Israel que Deus cuidava deles e eles não percebiam. Então, na conclusão, eu quero dizer o seguinte. Por meio da mensagem do profeta Isaías, o Senhor é apresentado como o Deus que se aproxima do seu povo. O Senhor virá. Virá é o verbo que dá a ideia de aproximação e presença. Se você veio, você está perto. Deus vem. O texto diz, virá. Por meio da mensagem do profeta Isaías, repito, o Senhor é apresentado como Deus que se aproxima do seu povo, concedendo a esse povo voluntariamente a sua presença. Há uma passagem da Bíblia que diz que ninguém pode subir ao céu para procurar Deus. É Deus que vem à terra à nossa procura. Então, o Senhor concede voluntariamente a sua presença. O Senhor pode ser visto como nosso defensor, nosso compensador e o nosso ajudador. Precisamos ser sensíveis à presença do Senhor, buscando a sua palavra e tendo uma vida de comunhão com Ele. Os benefícios da presença do Senhor. Que os benefícios da presença divina recaiam esses benefícios sobre todos nós. E Deus seja louvado por sua bondade e seu amor. Que a graça dele fique conosco. Amém. Nós agradecemos ao pastor Elias por essa mensagem trazida diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Que Deus continue nos abençoando, que nunca nos esqueçamos que Deus está presente em todas as situações. Se você se sentiu abençoado, se Deus falou ao seu coração por meio deste culto, compartilhe o link, fale com outras pessoas, divida com outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida. E assim vamos continuar fazendo a nossa missão como igreja na terra. Irmãos, que Deus nos abençoe, dando uma ótima semana, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com todos nós neste dia e em todos os dias da nossa vida. Deus está presente.